diz o seguinte, a palavra de Deus: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Até que, irmãos, cremos a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome, porque não a nós, mas ao Teu nome seja a honra e a glória. Bendizemos a Ti, ó Deus, porque Tu és digno de receber o nosso louvor. Só Tu és digno de receber a nossa adoração. Porque, ó Deus, importa que Tu venhas a crescer e que nós venhamos a diminuir. Rogamos a Ti, ó Deus, Tu fales aos nossos corações nessa noite. Que Tu uses a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, para nos exortar. Também, ó Deus, para nos consolar. Que sabemos, ó Deus, Tua palavra, ela é útil para o nosso entendimento. Ó Deus, abençoa-nos, portanto, nos livra, nos guarde de todo mal. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o início do livro de Eclesiastes, o capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte, ele começa com a seguinte frase: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra vaidade, ela não é uma preocupação exacerbada com a aparência física. Não é você passar 2 horas diante do espelho, não é isso. No original, a palavra é rebel, e rebel é uma palavra difícil de traduzir porque ela tem muitos significados. Ela significa, por exemplo, ilusão, vapor, fumaça, sopro, fôlego, algo que é inútil e também algo que é em vão. Ou seja, o significado da palavra vaidade está associada com algo que é transitório, algo que não é permanente. Outra expressão também que é muito comum no livro de Eclesiastes é a expressão debaixo do sol, que nós lemos. Essa expressão debaixo do sol se refere à vida humana sob uma perspectiva puramente terrena, uma perspectiva afastada de Deus, que não tem uma conexão com Deus. E, irmãos, para que nós não fiquemos deprimidos ao lermos o livro de Eclesiastes, é muito importante dizer que, na maioria das vezes, o pregador, que é o Eclesiastes, que é o rei Salomão, ele muitas vezes está falando exatamente sobre essa perspectiva debaixo do sol. Por isso é que a conclusão é que, realmente, debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é transitório, nada é permanente. Além disso, o livro de Eclesiastes, ele não é um livro tão fácil de você interpretar numa primeira leitura.
A razão disso é que é um livro que desafia nossas mentes. Ele nos desafia a refletir sempre cada vez mais. Uma vez que o pregador, ele não dá informação de graça, mas ele exige de nós que nós mesmos examinemos a palavra de forma mais acurada, mais precisa, mais criteriosa. É por isso que muitos cristãos eles têm dificuldades de lidar com esse livro, porque é um livro que foge em muito os padrões dos textos que nós estamos acostumados. O livro de Eclesiastes reflete profundamente sobre o propósito da vida debaixo do sol, incluindo várias realizações, várias alegrias, inclusive, também, mas que não esqueçamos, essa perspectiva é uma perspectiva sem Deus. E, portanto, essas alegrias, essas realizações, são passageiras. Elas não têm uma raiz profunda. Então, por isso que acabam, se vão. Porque tudo que é verdadeiro e bom, mesmo debaixo do sol, só vem da mão de Deus. Ainda nesse capítulo 9, no versículo de 1 a 10, Salomão falou sobre uma realidade que é inevitável para todos nós, que é a morte. A morte chega para todos, meus irmãos, independentemente de suas ações, de seu caráter ou condição. A morte chega para todos. Sejam justos, sejam perversos, sejam bons, sejam maus. Todos compartilham o mesmo destino, a morte. E essa certeza destaca a importância que vimos lá no versículo de 1 a 10, de aproveitarmos o presente, aproveitarmos a bênção que é estarmos vivos e aproveitar todas as coisas. E devemos aproveitar com alegria. Só que essa alegria, meus irmãos, ela tem uma dupla face. Pode ser uma alegria com Deus e pode ser uma alegria sem Deus. Se for alegria com Deus, essa alegria tem um propósito. Não é buscar a nossa própria glória, mas buscar a glória de Deus. Nessa passagem que acabamos de ler, versículo de 11 até o 18, o autor reflete que a vida é imprevisível, que o sucesso não depende apenas da força, da rapidez, da inteligência, não depende de nenhuma das nossas habilidades, mas que todas elas estão sujeitas ao tempo e ao acaso, que eu traduzo tempo e acaso como acontecimentos inesperados. E aqui, nessa passagem, Salomão, ele novamente, ele destaca que a sabedoria ela é superior à força, embora, muitas vezes, a sabedoria seja desprezada e seja esquecida, como nós lemos. Especialmente quando essa sabedoria vem de fontes mais humildes. Ou seja, meus irmãos, embora a sabedoria sendo uma ferramenta poderosíssima, a sabedoria nem sempre é reconhecida, nem sempre é valorizada. Isso reforça que debaixo do sol é isso mesmo, porque longe de Deus, todas essas coisas são somente vaidade e correr atrás do vento. Por mais rico, sábio ou bem-sucedido que alguém seja, simplesmente não vai encontrar sentido para a vida se estiver afastado de Deus. Então, meus irmãos, inspirado pelo verso 12, o título dessa pregação é O Homem Não Sabe a Sua Hora. E dividi essa pregação em 3 partes. A primeira tem a ver com um grande problema da humanidade, baseado no versículo do 11 e 12. Então, um grande problema da humanidade. A segunda parte tem a ver com uma situação impactante, baseada no versículo de 13 a 15. E a terceira e última parte é um grande exemplo de sabedoria, baseado no versículo 16 ao 18. E depois apresenta uma conclusão e 3 breves aplicações. Então, a primeira parte tem a ver com um grande problema da humanidade, baseado nos versículos 11 e 12.
Versículo 11, logo no início, ele diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Aqui nós vemos 5 tipos de pessoas. Uma pessoa que é rápida, né, ou ligeira, muito rápida. Uma pessoa que é forte, ou, né, valente, né? Uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é prudente, uma pessoa que é inteligente. São 3 qualidades. Mas também vimos também 5 objetivos. O mais rápido, que vai ganhar o prêmio da corrida. O mais forte ou valente vai ganhar a vitória na batalha. O mais sábio vai ganhar o pão, ou também chamado de provisão, uma outra tradução seria provisão. O mais prudente vai adquirir riquezas e o mais inteligente vai receber o favor, que também pode ser traduzido como reconhecimento. O que é natural nós imaginarmos? O natural, meus irmãos, é esperar que... o natural, o mais óbvio, é imaginar que quem tem essas qualidades vão conseguir atingir esses objetivos. Ou seja, a pessoa mais capacitada, a pessoa mais bem preparada, vai conseguir atingir esses objetivos. Pelo menos deveria ser assim no plano lógico. Mas o texto afirma que as qualidades não são garantia de sucesso e que nem sempre essas habilidades atingem bons resultados. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Davi e Golias. O mais fraco venceu o mais forte. Outro exemplo, navio Titanic, considerado inafundável. Surgiu um iceberg e, de forma inesperada, resultou numa das principais batalhas marítimas mais famosas da história. E continuando, o verso 11 diz assim: porém, tudo depende do tempo e do acaso. Salomão, ele não está pensando de forma assim, ele está expondo, mas não necessariamente usando o comum, o natural, o lógico. Ele está dizendo, as razões que ele está usando são ilógicas. Mas o foco do autor está exatamente nos imprevistos que podem acometer. O que é importante nós atentarmos é que essas duas palavras, tempo e acaso, provavelmente tem que ser traduzidas como se fosse uma coisa só. É uma figura de linguagem chamada endíades, que é uma figura que expressa uma só ideia por meio de 2 substantivos, que é o caso nessa passagem. É claro que os teólogos não são unânimes com relação a isso, mas quando você junta as duas palavras, pode se tornar um significado que é o acontecimento inesperado. Então, o tempo e acaso pode significar exatamente aquele acontecimento inesperado. É sutil, mas se você não considerar como se fosse uma endíades, um leitor desavisado ele pode confundir o termo acaso e passar a achar que as coisas acontecem de forma totalmente aleatórias nas nossas vidas e que Deus não tem controle sobre essas coisas todas, sobre esses acontecimentos. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus conhece o acontecimento inesperado. Nós não, mas Deus conhece. Nós sabemos que é comum acontecerem acontecimentos infelizes nas nossas vidas. Isso acontece todos os dias. E mesmo quando a vida estiver boa, não devemos acreditar que nossas habilidades naturais nos pouparão de dias difíceis, porque a qualquer momento pode vir dias difíceis, acontecimentos inesperados.
O verso 12 diz: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Com relação a essa frase, meus irmãos, não sabe a sua hora, muitos acham que trata-se somente da morte física. Eu creio que ela deve ser entendida de forma um pouco mais ampla do que simplesmente a morte física. É claro, não estou dizendo que não englobe a morte física, engloba a morte física, mas também todos os acontecimentos que fazem, que nos trazem, que trazem danos às pessoas, principalmente aquelas que precisam estar seguras, aquelas pessoas que constroem suas casas na areia e pensam que estão seguras, mas nós construímos nossa casa na rocha, como foi falado aqui na liturgia. Então, meus irmãos, essa passagem pode, pois o homem não sabe a sua hora, pode ser traduzida como não sabe quando virão os tempos difíceis. Isso está associado com o versículo anterior, né? Dentro do contexto imediato, está bem associado com o versículo anterior. O homem não sabe quando virão os tempos difíceis. Irmãos, e aqui o autor, Salomão, ele cita duas situações extraídas do mundo da pesca e também da caça. Porque os homens são apanhados pelos tempos difíceis da mesma maneira que os peixes e as aves também são capturados por armadilhas. Ou seja, em primeiro lugar, sem esperar que vai acontecer, o peixe pensa para se alimentar, mas é fisgado. Da mesma forma, em segundo lugar também, uma vez fisgado, não tem como fugir. Depois de preso, não tem como fugir. Então, mesmo nesse caso, toda a autoconfiança, todo o preparo prévio, ele se demonstra ser insuficiente para lidar com esses acontecimentos inesperados. Mas uma dúvida pode estar passando pelas nossas mentes nesse momento. Será que o texto está ensinando que somos guiados por um destino que é cego? Ou seja, nós não sabemos onde vamos chegar, uma vez que o acontecimento é inesperado? Resposta, claro que não. O pai de Salomão, o rei Davi, ele escreveu no Salmo 139, versículo 16, ele escreveu o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, meu irmão, nós não vivemos no mundo com destino, como se fosse destino aleatório, destino cego. Não. Deus sabe o nosso destino. E é por isso que a gente afirma que dificilmente o pregador, que é o caso do Eclesiastes, dificilmente o pregador teria um conceito diferente a respeito da soberania divina. Porque Salomão está simplesmente olhando para a vida abaixo do sol. E abaixo do sol é isso mesmo, abaixo do sol as pessoas acham que estão seguindo o caminho, um destino cego. Mas não. Ele está falando debaixo do sol. Ele não está falando acima do sol. E desse modo, sabedoria, habilidade e trabalho duro podem até ajudar no sucesso, mas não tem como garantir. Não tem como garantir que a sabedoria, habilidade e trabalho duro vai se conseguir atingir o sucesso. Como segundo ponto dessa pregação, vamos ver agora uma situação impactante. Então, o problema dos versos 11 e 12 são exatamente esses acontecimentos, né, esses eventos inesperados, ou esses eventos infelizes que acontecem na vida de cada um de nós. Agora vamos ver uma situação impactante, baseada no versículo de 13 a 15. Verso 13 diz: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande.
Então, como é que devemos reagir com o conhecimento de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento? Porque a qualquer momento pode acontecer algo ruim, não é verdade? Se não é o mais rápido que vence a corrida, então por que correr? Se não é o mais forte que vence a batalha, então por que se preparar para a guerra? Já que tudo depende do tempo do acaso ou dos acontecimentos inesperados, qual é a nossa única opção? Se não o fatalismo? A resposta a essa pergunta é sabedoria. Vejamos que o verso 13 contém a expressão que foi para mim grande. Outra tradução diz assim, que me impressionou. Então, o que vai vir depois, esse exemplo que Salomão viu, importante porque está escrito aqui vi, né? Ele viu esse exemplo, então causou um grande impacto na vida de Salomão. Causou foi um acontecimento impactante, muito grande, que ele resolveu relatar no seu livro. Claro, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente. E interessante também é que ele usou a palavra vi, né? Como eu falei anteriormente. Então, como está escrito que ele viu esse exemplo, então passo a acreditar que ele não está criando esse exemplo, mas sim foi um evento que realmente ocorreu. Ele viu esse evento. A gente não tem mais detalhes, que tipo, né, os detalhes com relação a essa visão dele, mas o fato é que foi uma ocorrência histórica e foi uma ocorrência real. E isso de passagem me impressionou bastante. No verso 14, ele começa a elaborar esse exemplo, quando ele diz assim: houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio com ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grandes baluartes. Então, qual foi a situação que impactou Salomão? Foi essa condição desproporcional entre um invasor e o invadido. Não se tem informações sobre qual foi essa cidade, não tem informações de quem foi esse grande rei, e tampouco vamos ver daqui a pouco, um homem pobre, que é pobre, mas também é sábio. Pode ser que ele tenha visto, né? Ou melhor, pode ser que tenha visto olhos, com os próprios olhos, ou até ouvido, conhecido a história através de conversa com qualquer outro líder de outras nações. Mas o que mais se destaca aqui, meus irmãos, são esses adjetivos contrastantes. Há um contraste muito grande entre a pequena cidade e esse grande exército, com poucos homens e esse grande exército. Então, a cidade é pequena, poucos habitantes, o invasor é grande, é um grande rei, construiu grandes fortificações, quando fala aqui dos baluartes, e fica claro que tudo indica que a ruína dessa cidade pequena e também de sua população era só uma questão de tempo. É óbvio, né? É óbvio. Mas o verso 15 tem uma reviravolta. Verso 15 diz: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, no verso 15, essa história dá uma virada. O herói da história não é um general poderoso, também não é uma divisão militar de valentes, de fortes, mas é um homem que, além de pobre, tinha um diferencial. Era um pobre, mas ele era sábio. Embora o texto não informe como isso foi feito, esse simples homem pobre, mas sábio, simplesmente salvou a cidade do extermínio. O que esse homem pobre e sábio esperava? No mínimo, reconhecimento. Que ele realizou um grande feito. Não foi um grande feito.
Mas esperava um reconhecimento, esperava glória, esperava honras. Mas, inesperadamente, nada disso aconteceu. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. O povo simplesmente esqueceu daquele homem. E quando ele diz assim, ninguém se lembrou, não quer dizer que o fato sumiu das memórias do povo. Não. Quer dizer, o povo não o recompensou como deveria. Acredito eu que nem agradecer eles agradeceram. E aqui mesmo vemos mais uma vez que as pessoas são instáveis e a fama, quando há, é transitória. Por isso, meu irmão, não se sabe ao certo o que foi que mais impactou a Salomão. Se foi, por um lado, a sabedoria do homem pobre, né? Vamos colocar assim, vou colocar entre aspas, tá? Um salvador diante de um grande exército, ou se, por outro lado, foi o fato da cidade ter ignorado e não ter nem agradecido ao homem pobre e sábio. Mas no fundo, isso aqui só vem a corroborar com o verso 11. Porque esta é uma situação onde a relação de causa e efeito, ela não é garantida. Você pode fazer o que for. O agradecimento, a honra agora não é reconhecido. Não é garantia que você vai receber. Não esqueça, mas eu estou falando, expressando aqui o que Salomão expressou debaixo do sol. Tá? Fique bem claro, eu falando debaixo do sol. Há outros exemplos de feitos que foram esquecidos na Bíblia. Um deles, que vimos agora recentemente, uma das pregações, Gênesis 40, que é exatamente José, no Egito. Ele não ajudou o mordomo do faraó, quando ambos estavam presos, mas o mordomo, pelo menos naquele momento, se esqueceu de José. Outro exemplo, Mordecai descobriu uma trama contra o rei Assuero, mas não recebeu nenhuma recompensa naquele momento. Está lá em Esther, capítulo 2. Além de esquecimento, a Bíblia também está recheada de exemplos de sabedoria. Por exemplo, 2 Samuel 20 conta a história de uma mulher sábia, não é dito seu nome, que salvou a cidade de Abel-Bet-Maaca, e livrou a cidade de ser destruída. Por quem? Pelo general do rei Davi, o general chama Joabe. Né? Ela sacrificou um homem, que Joabe estava à caça, porque tinha se rebelado contra Davi, e ela, com, né, os seus as pessoas da região, mataram esse homem e entregaram a cabeça dele para Joabe. Então, meus irmãos, esse foi um grande, impactou bastante Salomão. Mas terceira e última parte dessa pregação, vamos ver agora um grande exemplo da sabedoria, baseado nos versos 16 a 18. Então, com base no problema que nós identificamos, que são aqueles acontecimentos inesperados, e sobre esse exemplo impactante que vimos, desse sábio que salvou a cidade, mas depois foi ignorado, a terceira e última parte apresenta 3 ensinamentos, um em cada versículo, com a finalidade de explicar o valor da sabedoria, mesmo em um mundo tão confuso e contraditório. O primeiro ensinamento está no verso 16, que diz: Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Então, mesmo, isso quer dizer que a sabedoria, por menos apreciada que possa ser, ela sempre traz resultados positivos, quando comparado com a força. Melhor é a sabedoria do que a força. Então, quando compara a sabedoria com a sabedoria traz mais resultados positivos.
E isso deve encorajar a buscarmos a sabedoria, mesmo quando o sábio for desprezado. Porque a sabedoria não pode não trazer fama, pode não garantir riquezas, mas mesmo assim ela tem muito valor. Salomão parece olhar para 2 benefícios que a sabedoria alcançou. O primeiro benefício, aqui comparado com a força, o primeiro benefício foi ser eficaz. Por quê? Porque a força bruta, se a cidade pequena quisesse enfrentar o grande exército através da sua força, com certeza não ia dar certo. Seria incapaz de resolver o problema. Então, o primeiro foi ser eficaz, usou sabedoria para ser eficaz. Mas também o segundo benefício, esse é sutil, foi trazer proteção ao próprio sábio. Ao próprio sábio. Porque, ao invés de ele ser um homem pobre, ele poderia ser um homem pobre e morto. Então, perceba que tem esse duplo benefício aqui. Então, como eu falei, a frase "suas palavras não são ouvidas" não significa não são escutadas. São escutadas, mas são escutadas e desprezadas. Também isso é sutil. No verso 17, temos o segundo ensinamento, que as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Aqui, meu irmão, tudo indica que o rei da cidade pequena é tolo. Não está 100% claro, mas tudo indica que o rei da cidade pequena é tolo. Uma evidência é a comparação que se faz entre sábio e o rei, ou esse governante. Sábio e governante, ou rei. Fica... quando as palavras do sábio são ouvidas em silêncio, vale mais do que gritos de uma pessoa que seja tola. A nova versão transformadora, ela ajuda a entender melhor esse versículo, porque ela traz da seguinte forma: é melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É por isso que eu associei o tolo, o rei, né, o governante tolo, ao rei da cidade pequena que é tolo. Não está escrito, mas há uma grande possibilidade que o desfecho da questão militar tenha vindo de uma conversa sábia do homem pobre com o grande rei. Esse grande rei não é tolo. Não é tolo. Ele ouviu atentamente as palavras do sábio. Ele ouviu com paciência, ouviu com silêncio e aceitou os termos, retirou o seu exército após conversar com esse homem sábio. Aqui também há um contraste tão interessante. O grito com a palavra sábia e a forma como você ouve a palavra sábia. O grito representa uma liderança sem discernimento. O grito representa uma arrogância, uma autoridade imposta. Alguém que se apoia na força ou no volume da sua voz para compensar a ausência da verdadeira sabedoria. E esse grito raramente conduz a uma solução duradoura. Por outro lado, o homem sábio conseguiu de forma mansa, tranquila, fazer o que o grito não conseguiria. E o terceiro e último ensinamento está no verso 18, que diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então aqui, meus irmãos, o pregador, ele compara a sabedoria com a força militar, com as armas de guerra. Então a sabedoria consegue resolver conflitos de forma mais eficaz do que a violência e o uso de armas. Como no verso 15, em que o pobre sábio, que evitou a destruição,
preservou as vidas. Isso vem corroborar, provar que a sabedoria pode realizar o que a força não consegue. E a segunda parte do versículo 18 diz que o único pecador pode causar grandes males. Grandes males. Aí dentro do contexto, talvez, o que o Salomão está querendo dizer aqui é que a salvação da cidade poderia não ter ocorrido se esse pecador tivesse destruído essas coisas boas. Por exemplo, o rei da cidade pequena poderia, ao invés de deixar o homem sábio, pobre, mas sábio, fazer as negociações, se o rei da cidade pequena tivesse insistido nas táticas militares de forma tola, imaginando que tinha chance de resolver a situação, suportar o ataque, isso certamente seria um grande fiasco. Porque tudo está indicando que esse grande exército esmagaria o pequeno exército rapidamente. Gostaria de concluir essa pregação falando das 3 lições principais que nós aprendemos nessa passagem. A primeira lição que nós aprendemos é que vimos um grande problema da humanidade, que a vida debaixo do sol nem sempre segue a lógica esperada. Que a vida debaixo do sol nem sempre quer dizer, que a vitória, né, debaixo do sol não depende apenas da rapidez, da força ou até mesmo da sabedoria. Porque eventos inesperados podem surpreender a todos, demonstrando, meus irmãos, que o controle do destino não está em nossas mãos. Na segunda lição, refletimos sobre uma situação impactante para Salomão. Ou seja, a história de uma cidade salva por um homem sábio e pobre, mas cuja sabedoria foi esquecida, demonstrando que debaixo do sol a sociedade valoriza mais a riqueza e o poder do que a verdadeira sabedoria. Por fim, na terceira lição, Salomão ensina que a sabedoria é mais poderosa que a força e as armas, embora nem sempre seja valorizada. O mundo pode até ignorar os sábios e humildes, né? Mas a influência silenciosa desses sábios é mais forte e duradoura do que o poder dos grandes homens. Vale a pena, mais uma vez, repetir que Eclesiastes expõe as coisas do ponto de vista da sabedoria humana, que tem valor até certo ponto, mas também deixar claro que existe uma outra sabedoria, que é uma sabedoria divina, que transcende a compreensão humana, pois Deus conhece todas as coisas. Ele enxerga o propósito de todas as coisas. Que possamos sempre lembrar que, no final, não são os poderosos que vão prevalecer, mas aqueles que andam com Deus e que vivem de acordo com a sabedoria de Deus. Essa passagem não é uma profecia direta de Cristo, mas é uma boa analogia de sua obra salvífica. Por que estou falando isso? Porque Jesus era pobre, não tinha um lar, não tinha riquezas terrenas, mas ele é o homem mais sábio do que qualquer outro homem. Vai 1 Coríntios 1:24. Por meio de sua sabedoria, Jesus libertou os moradores, entre aspas, da pequena cidade, que somos nós, aqueles que creem no nome dele, porque ele mesmo se entregou para morrer na cruz. E essa atitude, aliás, vou até falar na liturgia, essa atitude, a morte de Cristo, também não foi reconhecida por muitos. Tanto é que 1 Coríntios 1:23, a Bíblia diz que a cruz ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para finalizar, 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é que nós não devemos ser arrogantes e pretensiosos com relação às nossas capacidades pessoais, aos nossos atributos físicos ou até mesmo atributos intelectuais.
Porque acontecimentos inesperados, eventos infelizes podem acontecer sobre todos nós. E esses acontecimentos infelizes, inesperados, podem frustrar até mesmo os planos mais bem estruturados e as habilidades mais bem construídas. Isso deve levar o servo de Deus a viver na inteira dependência do Senhor, sabendo, meus irmãos, que os acontecimentos são inesperados para nós, mas não são inesperados para Deus. Então, essa aqui é a primeira aplicação. A segunda aplicação tem a ver com o fato de nós que somos servos de Deus, nós nunca devemos abandonar a busca pela sabedoria, mesmo quando confrontado pela tolice predominante do mundo. Porque a verdadeira sabedoria que vem de Deus, ela permanece inabalável. Ainda que o mundo muitas vezes a despreze, a sabedoria de Deus, ela é inabalável. E a Bíblia diz, lá em Tiago, que se você quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de forma abundante. E a sabedoria do alto é muito mais poderosa do que a força dos tolos. Tanto é que em momentos de crise, meus irmãos, esses mesmos tolos, eles acabam buscando conselhos na sabedoria daqueles que temem a Deus e que vivem segundo os princípios de Deus. Por exemplo, Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu identificar. Quem chamou para interpretar os sonhos? O servo de Deus, José. Mas não somente isso, Daniel interpretou 2 sonhos do rei Nabucodonosor. Porque os sábios, né, do local não conseguiu interpretar. Interpretou os 2 sonhos. Não somente do rei Nabucodonosor, dos filhos de Nabucodonosor, Belsazar também interpretou sonhos. Além disso, Marcos 6 diz que Herodes gostava muito de ouvir João Batista. Embora não queira dizer que esse gostar de ouvir ou ouvir a interpretação do sonho vai causar conversão na pessoa, mas eles buscaram a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Então, resumo aqui que ser sábio não garante o caminho do sucesso, mas certamente garante o caminho da retidão. E como terceira e última aplicação, é a última, mas também não é a menos importante. Se você olhar somente debaixo do sol, o que nós vamos ver é só sopro, uma névoa, é só vapor, é só fumaça, é futilidade, tudo aquilo que é temporário. Como é correr atrás do vento. O antídoto para essa situação é simplesmente olharmos acima do sol. Salomão ele reforça debaixo do sol. Por quê? Ele está nos forçando a buscar uma alternativa. Só que não existe uma outra alternativa? Existe. É olhar acima do sol. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Porque existe uma outra realidade, irmãos, que não depende desses acontecimentos imprevisíveis, não depende desses eventos tristes, infelizes, né, que acontecem no mundo. E também não esqueçamos nunca que a morte eterna já foi vencida na cruz. Jesus Cristo, homem, é importante se frisar, né? Jesus Cristo, homem, já alcançou o outro lado. E ele disse que ia preparar lugar para todos aqueles que creem no nome dele, para estarem juntos com ele, lá nos céus. Ele é o primeiro e único homem que
já está acima do sol. E ele prometeu que um dia ele virá e vai levar a sua igreja com ele. Por isso, meus irmãos, somente em Cristo temos esperança. Todos aqueles que são pecadores precisam de um Salvador. E o único, repito, o único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Que Ele mesmo nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, agradecemos, ó Deus, pelo livro de Eclesiastes, um livro que causa impactante, um livro que causa algumas reações ao lê-lo, mas que, ó Deus, que possamos ter o entendimento de que as palavras de Salomão têm a ver com a perspectiva de baixo do sol. Mas, ó Deus, nos ajuda para que tenhamos essa visão dessa outra perspectiva, que é a visão acima do sol. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que Jesus Cristo já está acima do sol. E Ele diz que nos prepara lugar. Ó Deus, que possamos ter sempre isso em nossas mentes. Que possamos, ó Deus, continuarmos, enquanto vivemos nessa vida, buscar sempre viver uma vida de santidade, buscando sempre glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque foi para isso que fomos criados. Abençoa-nos, portanto, nos livra, nos guarda de todo mal. É o que nós oramos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.